Parece que a Red Bull só queria que a gente falasse deles nessa sexta-feira do GP dos Estados Unidos. Primeiro porque o Max Verstappen fez o tempo mais rápido e vai largar na frente na sprint nesse sábado. Começa às 3 horas da tarde o sprint, porque é nos Estados Unidos, o fuso horário completamente diferente. A classificação é depois da sprint ainda, às 7 horas da noite. Verstappen, que conseguiu comprovar na pista que o carro melhorou com as atualizações que a Red Bull trouxe para essa corrida. Eles tinham muita esperança de que o carro responderia bem, que o carro ficaria mais equilibrado, e foi isso que a gente viu já desde os treinos livres. Verstappen muito mais assentado com o carro, mais tranquilo com o carro. Por outro lado, o rival dele na disputa pelo campeonato, Lando Norris, teve uma sexta-feira mais apagada. A McLaren também trouxe novidades, não tantas quanto a Red Bull, focadas mais na parte dianteira do carro, mas os dois carros, tanto o dele quanto o do Oscar Piastri, não pareciam tão bem equilibrados quanto nas últimas etapas. Tanto que o Piastri ficou na 16ª colocação na classificação da sprint. Tudo bem que ele não fez uma boa primeira volta, depois ele teve uma volta deletada, mas quando o piloto começa a sair muito da pista, com volta deletada, esse tipo de coisa, é algo que mostra que o carro não está muito bem equilibrado. Lembrando que esse final de semana de sprint é uma regra que mudou esse ano, os carros podem ser alterados ao longo do final de semana, então agora de hoje até a sprint não pode mudar nada, e depois entre a sprint e a classificação é possível fazer mudanças no acerto, se esse é o problema da McLaren. Mas lembrando que foi tudo muito apertado nessa classificação da sprint. O segundo lugar ficou com o George Russell, que a Mercedes não estava bem em nenhum momento, mas ele aproveitou que eles saíram antes na última parte da classificação e tinha pista livre e conseguiu aproveitar bem para fazer uma boa volta. E a terceira colocação ficou com o Charles Leclerc, que cometeu um erro grave até na primeira parte da volta dele, no primeiro setor da última volta dele. A Ferrari estava bastante bem, tanto no treino livre quanto na classificação. A classificação da sprint é muito complicada, porque tem só um treino livre. Nesse único treino livre, os pilotos usam só 2 jogos de pneus, o pneu macio e o pneu duro. Então, eles vão para a classificação, a maioria das equipes faz isso. Eles vão para a classificação da sprint, na qual você precisa usar médio no SQ1, médio no SQ2 e macio no SQ3, sem nenhuma experiência com esse pneu médio. E eles foram andando bem com o pneu médio, estavam bem no SQ1, bem no SQ2, liderando os 2 carros da Ferrari, e aí chega no SQ3 e eles não vão bem. Mas a Ferrari é um caso interessante porque entre as equipes de ponta é o único carro que não está trazendo novidades para essa corrida. Então eles têm uma base mais sólida para trabalhar e não conseguiram aproveitar isso, o Leclerc ficando na 3ª posição e o Carlos Sainz um pouco mais atrás. Mas voltando à Red Bull, tem mais um terceiro fator pelo qual a gente falou muito sobre a Red Bull nessa sexta-feira do GP dos Estados Unidos em Austin, por questões extra-pista. O que está acontecendo? No GP de Singapura, alguma rival ou rivais, a gente não sabe exatamente como aconteceu essa dinâmica, bateu lá na porta da FIA e falou: é o seguinte, a gente tem um arquivo PDF aqui, que todo mundo tem, com certas partes do carro de todo mundo. É algo que, pelas regras, todo mundo tem que entregar o arquivo PDF lá. E eles viram que tem uma parte do carro, é uma parte que tem um nome bastante técnico em inglês, é o babador, e tem uma outra opção que é tea tray, que é bandeja de chá. Você pode escolher o nome técnico que você quiser. É uma parte que fica embaixo, é o comecinho do assoalho, fica embaixo entre o cockpit e a suspensão dianteira. E nesse lugar tem vários controles, vamos dizer assim. Um deles é do controle da altura do carro. Todo mundo tem esse tipo de controle. A questão é que as outras equipes viram que, pelo desenho da Red Bull, é muito mais fácil acessar esse controle para movimentar a altura do carro. E a questão que as equipes levantaram para a FIA é o seguinte:
Por que você faria isso? Porque, pelo regulamento da Fórmula 1, você, a partir do momento que você sai com o carro na classificação, você não pode mais mudar a configuração aerodinâmica do carro, você pode mudar só o flap da asa dianteira, isso até começar a corrida. É o que se chama de parque fechado. O carro entra em regime de parque fechado. O que as equipes estão falando é o seguinte: a única coisa que faria sentido para você deixar tão fácil você mudar a altura do carro é se você quisesse mudar a altura do carro sem ninguém perceber em regime de parque fechado. Isso seria trapaça mesmo. Isso não é... Você fala muito na Fórmula 1 de trabalhar na parte cinzenta do regulamento. Não é parte cinzenta do regulamento. Isso é trapaça mesmo. Você quebrar o parque fechado. Mudar a altura do carro é algo que ajuda muito no desempenho, porque, claro, na classificação você tem menos peso do combustível, você pode conseguir andar com o carro mais baixo, se você gostaria de andar com o carro mais baixo do que você anda, porque você tem que estar com a mesma configuração de altura do carro quando você coloca combustível. Então, é claro que seria uma vantagem muito grande. A questão é, não existe nenhuma prova de que a Red Bull, A, realmente estava tentando fazer isso, B, tenha feito isso. Então, é isso que as equipes estão pedindo para a FIA investigar a fundo, e é claro que quem pede com mais afinco e mais publicamente é a McLaren. No começo estava se falando que se o piloto poderia ativar isso. Não seria nada que o piloto, não é algum botão no volante ou algo que ele consiga alcançar. O Zac Brown até fez piada, falou, ó, só se ele tiver um braço muito grande para conseguir alcançar, porque não é algo tão simples assim. Mas a questão que as equipes estão levantando é muito mais simples do que em outros carros. Por que eles fariam isso de uma maneira mais simples? E aí tem toda uma questão de minúcias do regulamento que, em alguns momentos, dependendo do que você vai fazer entre a classificação e a corrida, você não precisa estar com o carro totalmente montado, então o mecânico poderia aproveitar uma brecha dessa e ir lá e mudar a altura do carro. Como eu disse, até o momento a gente não sabe se eles têm um sistema para fazer isso, essa seria uma trapaça, ou se eles fizeram isso. Não existe nenhuma prova, mas a McLaren está cobrando uma investigação da Red Bull. E com essa aparente melhora da Red Bull com o pacote de atualizações que eles trouxeram para a Austin, eu acho que a gente vai falar muito sobre Red Bull esse final de semana. Uau!